Então, vamos dar sequência, então. Hoje, com a graça de Deus, pretendo encerrar, então, estas formações acerca do opúsculo, né? Então, como de costume, eu gosto sempre de fazer uma recapitulação da aula anterior. E o que nós comentávamos na aula anterior, nós chegamos a ver um pouco acerca tanto da meditação quanto da contemplação, né, que no fundo são os dois graus dois graus da verdade, né? Seria o terceiro grau da inteligência, né? Então depois nós podemos recapitular lá, até mesmo na outra gravação, mais de modo geral, o que nós vimos foi tanto acerca da questão da memória, né, da importância de se memorizar e de guardar na memória aquilo que o engenho e que a inteligência encontrou. E nós demos continuidade, né, naquela reflexão daquele livrinho do Donald Wood que eu tinha mandado lá no grupo, para enfatizar um pouco de que principalmente na nossa época, né, geração após geração, as pessoas cada vez mais elas têm mais contato com a verdade, com as informações, né, através da internet, dos buscadores e de toda a tecnologia que existe, principalmente no nosso século. Mas cada vez mais, se a gente olha com um pouco mais de honestidade, nós percebemos que as pessoas estão, na verdade, cada vez mais longe, mais distante da verdade. Então, existe, né, a reflexão, no fundo, a reflexão que eu gostaria de ter feito é que existe algo mais profundo, né? Porque existem alguns movimentos hoje em dia que, aquilo que eu já comentei, dá a entender que se nós buscarmos o ferramental ali da linguagem, né, de saber muita gramática, latim, até mesmo grego, esses idiomas que nos colocam mais em contato com os textos mais antigos, em algum sentido, isso vai resolver o problema, né? Não é menosprezando, obviamente, até porque existe uma importância muito grande, porque sem isso nós não conseguimos, de fato, ter acesso ao conhecimento verdadeiro, né, através da interpretação do texto, da leitura atenta e refletida sobre um bom livro, né? Mas o que eu queria ter enfatizado, né, e agora volto a enfatizar, é que existe uma diferença desta assimilação do conhecimento verdadeiro com a própria verdade, né? Que num primeiro momento, obrigado, pode parecer para nós um pouco estranho, principalmente se nós não tivermos a prática da meditação, né? Então a gente pode se perguntar assim, mas como assim? Uma sentença verdadeira não é a própria verdade? O que tem de diferença, né? Bom, tem muita diferença, né? Mais de modo resumido, né? Nós já tentamos decorrer um pouco acerca disso, que a grande diferença, né, está no interior do nosso coração. Se nós olharmos, talvez, se for da vontade de Nosso Senhor, no futuro, nós podemos fazer algumas aulas acerca do De Magistro, e no fundo é Santo Agostinho e São Tomás, né, que são os dois grandes autores existe o livro de Magistro de Santo Agostinho e o De Magistro de São Tomás de Aquino, né? E o mais curioso, né, é que os dois, nesse intervalo de 800 anos, né, eles tentam responder como que se dá esse processo educacional que se dá entre o mestre e o aluno, né? Como que se dá essa interlocução da verdade, né? E o São Tomás, né, desculpa, o Santo Agostinho, né, explicando para o filho dele, Adeodato, né, sobre o que é a verdade, né, ele deixava muito claro acerca desta questão de que a verdade, no fundo, ela está no interior do coração do mestre, né? E, só abrindo aqui uma grande dúvida na cabeça de todo mundo, porque eu não vou explicar isso hoje,
Mas, curiosamente, o Santo Agostinho, ele fala que, na verdade, o mestre ele não transmite o conhecimento, né? Não transmite a verdade, desculpa. Quem transmite a verdade Bom, aí eu não vou falar, né? Surpresa. Para todo mundo pensar um pouco, né, acerca, né? Depois vocês podem ler o livro, né? É um livro muito interessante, né? Obviamente, o mestre tem um papel, né? Mas se a gente for pegar as causas primeiro, no fundo, o mestre não somos nós, né? Até porque nós não somos detentores da verdade, né? Mas depois a gente pode... a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Então, o que eu queria ter, só fazendo uma brevíssima recapitulação, a sentença, a grande diferença entre a sentença verdadeira e a própria verdade está no nosso interior, né? Porque é aquilo que eu já falei algumas vezes, o próprio São Tomás de Aquino, no De Veritate, né? Nas questões disputadas sobre a verdade, ele fala que a verdade é a adequação da realidade com a nossa inteligência. E avançando um pouco mais para frente nos tópicos, o São Tomás ele fala que ele se pergunta se a inteligência, a verdade, ela está mais na informação verdadeira, ou seja, um objeto, ou na inteligência, né? E curiosamente ele fala que a verdade está muito mais na inteligência do que na coisa, né? Então, isso deveria mostrar para nós de que a verdade ela é algo interno, é algo interior, né? Ela pressupõe de que para que nós para que a gente medite acerca da verdade, para que a gente encontre essa verdade, com isso o São Tomás no fundo ele está pressupondo de que existe uma vida interior na vida do mestre, né? Exige um processo que ele só é encontrado na solidão da nossa alma, né? Não é na exposição de uma aula, não é na leitura de um livro, não em qualquer coisa que a gente quer que seja, né? Na observação da realidade, mas sim na solidão da alma, né? Na reflexão atenta, meditando aquilo, remoendo aquilo dentro de nós, tentando assimilar aquele conteúdo, até mesmo levando isso para a nossa vida de oração. E todo esse processo, ele é interno, né? Tanto que a produção do verbo, que também é um outro assunto, né, da nossa inteligência, se nós olharmos do ponto de vista filosófico, quanto mais forte é uma verdade, muito mais interna ela é dentro da nossa inteligência, porque foi aquilo que eu já comentei também, né? Intus legere, né? Que é ler dentro, né? Ler dentro de algo, né? A própria Sagrada Escritura fala, né? Quando quiser desorar, né? Entra dentro do teu quarto, né? Então, ou seja, na cela do interior do nosso coração, né? Então, todo o processo ele está muito mais dentro de nós do que fora, né? Então, com isso, né, nós fomos avançando, a gente falou um pouquinho acerca da meditação, né? O Hugo de São Vítor, né, ele fala que existe 3 gêneros de meditação. Isso aqui é bem curioso, porque tem um livro sobre a meditação que foi usado que foi escrito por um tomista que também tem uma vertente mais teresiana, né, mais de Santa Teresa d'Ávila, que foi bom, chama o livro da meditação. Depois eu posso mandar até uma foto lá. E é curioso porque São Pedro de Alcântara? Um livro rosa? Não, verde. Não? Rosa não. É outra edição. Pedro de Alcântara, que é diretor espiritual de Santa Teresa, não? Bom, o que eu tenho lá em casa, eu não sei se é de São Pedro de Alcântara. Eu acho que é do que escreveu originalmente os Graus de Oração, que foi o... José Arinteiro? Eu acho que é, mas depois eu mando, né? Mas curioso que um tempo atrás eu comprei esse livro, né? E eu comecei a ler o livro, eu falei, gente, mas isso aqui é um exame de consciência, isso aqui não é um livro de meditação, né? Se você já comentou dele. Depois eu posso até mandar uma foto lá no grupo, né?
Mas vejam o quanto que é curioso, né? O que o Hudson Vitor fala, né? 3 gêneros de meditação. O primeiro dele consiste no exame dos costumes, né? Então é exatamente isso por isso que eu abri esse parênteses falando desse livro, né? O segundo, na indagação dos mandamentos. O terceiro, na investigação das obras divinas. Tanto que, se a gente for olhar essa própria obra do contexto de Hudson Vitor, na verdade, o grande texto que era usado como meditação era a própria Sagrada Escritura, né? Então, a Sagrada Escritura, muito mais do que uma fonte de revelação histórica para nós, né, de contar lá como que se deu a travessia do deserto e tudo mais, a travessia do Mar Vermelho, como que se deu a vida de Adão e Eva, né, como é que foi a Arca de Noé, muito mais do que essas histórias. A Sagrada Escritura, ela para nós, este grande presente de Deus para desenvolver a vida do homem, né, através da meditação, né? Então, nós passamos um pouco acerca do que é a meditação, e depois nós chegamos, né, na questão da contemplação, né? Então, na meditação, nós buscamos as coisas particulares, né? O próprio Hudson Vitor fala disso, né? Você sai de um campo aberto e você vai tentando meio que encontrar ali uma pedra preciosa dentro de um texto, e à medida com que essas verdades elas vão sendo encontradas e vão sendo guardadas no tesouro da nossa alma, que é a nossa memória, essas verdades elas vão se juntando numa verdade maior, né? Então, uma verdade ela nunca está isolada, né? A verdade ela sempre está, no fundo, ela sempre parte de uma única e grande verdade, né? Se a gente for olhando, né, todas as coisas elas partem como se fosse um raio de bicicleta, né, numa roda, né? Todos os raios elas direcionam para o centro, né? Então, a contemplação, ela é nesse quesito muito mais expansiva, né? Que é como se aquela grande frase que se usava muito na Idade Média, né? Assentado no ombro gigante, né? Os próprios medievalistas, né? O São Tomás de Aquino, por exemplo, ele não desprezava o conhecimento dos demais, né? Eu acho que eu já comentei isso em outra ocasião também, que chega a ser um pouco assustador quando a gente pega a Suma Teológica, e a primeira, cada parte ali, cada livro da Suma Teológica, o São Tomás, ele coloca ali as referências bibliográficas, né? E aí está em ordem alfabética, né? Aí você pega o A lá de Alberto Magno, vários outros santos com A, até mesmo pagãos, filósofos, enfim, várias pessoas diferentes. Você vai virar na página do A ali, o negócio não acaba, né? Parece que isso aqui é uma enciclopédia, né? Na verdade, isso aqui não assim, é uma coisa de fato excomunal, né? E a gente vê a humildade de São Tomás que não desprezava essas coisas, né? Então, com isso, nós falamos um pouco da diferença dessas duas, eu não vou repetir, para que a gente não... porque até mesmo está gravado lá, né? Senão perde um pouco o propósito, né? Mas eu gosto de começar relembrando um pouco das coisas da última aula, até para a gente pegar um fio condutor, né? Um fio, como se dizia meu avô, o fio da meada, né? Bom, então, depois, uma vez colocada, então, estes graus, né, o primeiro grau sendo o simples contato com a informação verdadeira, né, o segundo grau, a meditação para que a gente encontre a verdade, e o terceiro grau desta verdade, que é unida de várias outras verdades, que é o que nós chamamos de contemplação, o Hudson Vitor, ele vai lá na penúltima página falar um pouco acerca das obrigações da eloquência, né? Então, as duas últimas páginas desse livro, né, no fundo, aqui, o que o Hudson Vitor está dizendo, que se a pessoa quiser verdadeiramente aprender a estudar, a aprender de fato um determinado assunto, a pessoa precisa aprender a ensinar, né? Então, o ensinar, de modo muito curioso, né, ela está presente aqui na obrigação da eloquência, né, porque o próprio Hudson Vitor fala, né, que
se alguém não quer ensinar, certamente não irá aprender, né? E a gente precisa se lembrar de que o autor, ele está direcionando a sua fala para a questão da sabedoria, né? Porque, obviamente, existe determinadas áreas do conhecimento que você não precisa ensinar, né? Mas o que o Hugo de São Vítor está falando, que a compreensão de um determinado assunto na sua totalidade, ela só se dá se a pessoa quiser pegar aquele assunto ali com o intuito de ensinar aos demais, né? O que é muito curioso, porque parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aqui seria muito oportuno a gente até mesmo meditar essa questão, alguns aspectos do de magistro, né? Do que é o papel do mestre, né? De como o mestre ele busca esta fonte de virtude, né? Essa fonte virtus, né? Que é a força, né? Vem de força, através do interior do seu coração, interior da sua alma, né? Então, a sabedoria, como o Hugo de São Vítor está expondo aqui para nós, né, para que nós aprendamos ela de forma integral, é um requisito necessário, né, pegar isso com o espírito de ensinar, de lecionar, né? E, no fundo, né, assim, é até um pouco curioso, porque todo mundo que leciona alguma coisa sobre certo sentido sabe que isso é muito verdadeiro, né? Todo assunto que a gente pega para poder ensinar aos demais, aquele assunto ele se enraiza mais na nossa alma, né? Por exemplo, né, quando você pega um assunto, você simplesmente, vamos supor que você pega um livro, né? E aí você pega o livro e sai lendo aquele livro. E você não se importa se aquilo precisa, de fato, ficar ou não guardado no seu coração. Porque quando você acabar aquele livro, a única coisa que você vai ter que fazer é passar para o próximo. Mas percebam que quando a gente pega uma determinada... Estou usando o livro aqui, mas obviamente não é a única fonte, né? Mas quando a gente, por exemplo, pega um livro e você vai ler aquele livro e você sabe que você vai ter que ensinar a alguém... você não se contenta em passar à frente. A leitura ela é mais atenta, né? A memória ela está mais preparada para poder guardar aquilo também, né? Que no fundo o que nós estamos fazendo é tanto a apreensão da verdade quanto a meditação, no fundo. É isso que nós fazemos para poder dar uma aula, né? Ter contato com o conhecimento verdadeiro e tentar estruturar aquilo, tentar pegar aquele ramalhete, né, que nós já falávamos na aula anterior, de tentar pegar um sumo do que aquelas 300 páginas falou, para poder tentar expor aquilo para alguém, né? Então, percebam que o fato de ensinar para alguém, ela pressupõe uma série de coisas, que você tenha uma leitura mais atenta, que você entenda, faça uma interpretação correta acerca daquilo, né? Se você está ensinando para um público que é exigente, que você olhe para aquele assunto sob diferentes perspectivas, que você sabe que o pessoal pode fazer uma pergunta ali que você não vai saber, que você se lembre daquilo, né? E que mais do que se lembrar, que você estruture aquilo na sua memória, e que, no fundo, foi tudo isso que nós vimos até agora, né? Lembram que a gente passou um pouco aquele livro da memória, que falava da importância, o próprio Hugo de São Vítor falava, da gente classificar as coisas na nossa inteligência, colocar a coisa mais importante antes do que a coisa menos prioritária, né? Então, quando você vai expor uma determinada verdade, né, existem diferentes formas de você expor aquele assunto. No fundo, o que nós estamos fazendo é aquilo com que, a analogia com que os romanos, eles faziam com o papel do pedagogo. Porque o pedagogo, na antiguidade, né, era o escravo, né? Era o escravo que pegava o aluno e levava até o mestre, levava até a casa do professor, porque no começo, nos primeiros anos do cristianismo, não tinha escola, né? E o que o pedagogo fazia? Era alguém que sabia o caminho de conduzir até uma determinada finalidade. Então, quando a gente olha para
uma determinada área do conhecimento, de modo especial aqui a sabedoria, que é aquela disciplina no qual aperfeiçoa a natureza humana, né, sob última instância aqui são as verdades da fé, né, o que nós iremos ver mais para o final da aula de hoje. No fundo, o que nós estamos fazendo é conduzir a pessoa para entender algo que você já entendeu, né? Eu poderia, por exemplo, nessa exposição aqui que eu estou fazendo, fazer isso de diferentes formas, né? Mas eu estou tentando fazer um processo lento e gradativo, que no fundo foi o que eu fiz sozinho na minha casa, né? Sozinho em algum lugar, que é o que nós devemos fazer, né? Então, muito mais do que simplesmente decorar uma determinada sentença, pegar um grupo de frases verdadeiras ali, colocar no slide e sair repetindo aquilo, né? Então, nada contra a questão do slide, né? Mas percebam que, no fundo, né, assim, a ideia, né, embora se tiver slide ou não, a ideia é a mesma, né? Tentar, através de passos gradativos, chegar a uma determinada finalidade. E qual é esta finalidade? O entendimento da verdade, né? Então, tudo aquilo que eu estou falando aqui também, obviamente, é a forma como eu fiz o processo, mas vocês podem fazer o processo de uma forma diferente, né? Então, talvez o meio para que vocês entendam verdadeiramente uma determinada verdade num caminho diferente. E isso é muito curioso, porque o próprio Hugo de São Vítor, né, ele fala, veja só, né, que o homem eloquente deve aprender a falar de tal modo que ensine, deleite e submeta. Então, tem três verbos, né? Ensinar, deleitar, submeter, né? Então, depois ele fala aqui, né, que... Cadê aqui o que ele tinha falado? Ah, tá, aqui, ó. Em primeiro lugar, isto tá lá no segundo parágrafo, né? A necessidade de ensinar é constituída pelas coisas que dizemos. As outras duas, ou seja, deleitar e submeter, é pelo modo como nós dizemos as coisas, né? Então, o ensinar pressupõe que nós tenhamos aprendido algo, que nós tenhamos retido algo na nossa memória, que nós tenhamos meditado algo na nossa vida de estudos, né? Que no fundo a aula é isso, né? Muito mais do que simplesmente estruturar um monte de coisa, mas deveria ser fruto de uma reflexão interior nossa, né? Por que a gente está dando aquele conteúdo, né? Se a gente pega o exemplo de uma criança, né? Será que a finalidade simplesmente é aprender a tabuada? Ou será que com aquele processo ali de aprendizado nós queremos chegar em algo maior, né? Isso acontece em todas as áreas da disciplina, né? Será que, por exemplo, eu vou estudar filosofia e o fim último é a própria filosofia? Se for, é uma finalidade vã, né? No fundo, aquilo ali deveria ser como que uma preparação da alma para alcançar verdades maiores, né? Porque a nossa natureza, o São Tomás falava isso, ela parte de coisas mais elementares para coisas mais abstratas, né? Então, não tem como a gente, por exemplo, ensinar um teorema de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara, sem a criança saber, sem, na verdade, qualquer pessoa saber os princípios fundamentais da álgebra, né? Saber o que é um número, como é que funciona os algarismos, enfim, como é que funciona a soma, a divisão, e você vai crescendo no conhecimento, né? Eu estou usando palavras aleatórias, mas sem de fato ter estruturado esta área do conhecimento, mas percebam que no fundo é a mesma coisa, né? A gente pode olhar para qualquer área do conhecimento tentando conduzir os nossos alunos a um processo de busca da verdade que ele é muito maior. E talvez aquela disciplina, aquelas aulas, ela é só um plano de fundo, né? É só a forma da gente chegar até o outro lado, assim como acontece no próprio Santo Terço, né? As Ave Marias, elas são meio que a melodia de fundo para que a gente aprofunde no mistério,
né? Com todo respeito, né? Obviamente, Nosso Senhor fez isso de forma providencial, mas a Ave Maria não é a finalidade. A finalidade é o encontro pessoal nosso com Deus, né? É aquilo que eu dizia, né? Que São Jerônimo dizia na sua 60ª epístola que eu comentei na aula passada, né? Que ele dizia que um jovenzinho que tinha morrido, ele tinha meditado tanto a Sagrada Escritura que ele via que o homem tinha se tornado o próprio Cristo, através da sua memória, da Sagrada Escritura e da meditação, né? Eu tinha pegado uma citação, mas ficou lá no outro livro também, da memória, falando isso, né? Que a meditação, ela tem esta capacidade de como que fazer uma cópia daquela verdade na nossa própria alma. E essa verdade, por isso que São Tomás fala, ela é muito mais forte em nós do que na natureza, porque essa verdade ela tem a capacidade de arrastar a nossa vida, né? Então, na aula passada nós vimos sobre os vícios, o que impede essa verdade de crescer no nosso coração, nós vimos o papel das virtudes, né? Percebam que tudo tá como que disposto como a natureza, né? A natureza ela está toda ordenada para um determinado fim, né? A hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, a hora que chega a lua, a hora que as plantas crescem, o momento de florir, a fotossíntese, como que os animais, a cadeia alimentar funciona. Isso tudo é um ordenado, como se fosse uma grande engrenagem, né? Que é como se fosse uma música para o Criador, né? Aquele próprio hino que a gente canta nas laudes, né, do louvor das criaturas, né? Toda criatura louva ao Senhor, né? Obras do Senhor, mar, não é que o mar louva a Deus, né? Não é que as criaturas, as feras, os rebanhos, os animais do campo, não é que eles louvam a Deus, até porque eles não têm inteligência. Mas Deus fez tudo isso para si. O homem foi feito para Deus, né? E na natureza, né? O Santo Agostinho fala isso, naquela obra De Vera Religione, né, na verdadeira religião, e o cuidado devido com os mortos, que quando o homem começa a olhar para determinada realidade, ele vê que, olhando para a realidade esse todo ordenado, o homem vê que ele é superior a tudo isso. Né? Porque o próprio livro do Gênesis fala que o homem foi criado para dominar as coisas. Né? O homem foi criado para dominar as coisas, não para si, para Deus. Né? E aí o Santo Agostinho, de uma forma muito, muito bonita, esse texto é muito belo, ele fala que ele fez esse processo na alma dele, né, na vida dele, né, e depois ele viu que, na verdade, quando ele pegou a Sagrada Escritura, ele era uma criança, e que o fato dele ser superior às outras criaturas não queria dizer nada, né, porque existia algo na inteligência dele, que este algo, ele era a própria capacidade natural da inteligência, ela era incapaz de conceber, de inteligir aquelas coisas, né? Que é o que nós iremos ver aqui daqui a pouquinho no final da aula, né? Então, para que a gente não se delongue muito também nessas questões da eloquência, né? Então, ensinar, deleitar, ou seja, a aula, né, não é uma questão aqui do modo como as pessoas enxergam hoje da questão da retórica, né, de fazer um curso de oratória e tudo mais, mas a aula ela precisa ser interessante, as pessoas precisam querer ouvir o que você está falando, né, porque se simplesmente a gente fala e cada um está olhando para um lado, dormindo e tudo mais, as pessoas precisam se deleitar, porque no fundo, percebam que é como se fosse ensinar, deleitar e submeter, né? As coisas na Idade Média, meus irmãos, elas estavam tão condensadas e tão ordenadas que a gente não pode desprezar nem mesmo a ordem das palavras. Né? Então, percebam, ensinar, né, que pressupõe todo o opúsculo que a gente já viu, a questão dos 3 graus, meditação, tudo mais, a questão de deleitar, né? Tanto que na próxima página eu vou ler mais um pedacinho aqui, ele fala dessa questão do deleite, e no fundo, parece que como se a coisa repousasse, ele fala, e submeta, né? E um pouco mais para frente, ele fala que
ele fala assim, né, lá no último parágrafo, né? Deve, portanto, o doutor das divinas escrituras ser defensor da reta fé, debelador do erro, ensinar o bem. E neste trabalho de pregação, conciliar os adversos, levantar os indolentes, declarar aos ignorantes o que deve agir e o que deve esperar. Perceba que nessa frase, o que deve agir, o que deve esperar, ela no fundo, é o que ela também traz esse entendimento de submeter, né? Então, toda a verdade, no fundo, ela deve ser passada aos demais, né? Passada aos nossos alunos, uma única finalidade, para que a gente se submeta à verdade, né? E essa verdade, em última instância, é o Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, percebam a ordem e a amarração das coisas, né? Como as coisas elas estão amarradas, né? E um ponto curioso, né? Ali no terceiro parágrafo, né? Que é importante se esforçar no falar e persuadir o que é bom. Não despreze nenhuma dessas coisas. Ensine, deleite e submeta, que foi exatamente o que a gente viu agora, né? Agora vejam que interessante, meus irmãos. Orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente, de boa vontade e obedientemente. Então vejam, né, a importância do mestre rezar também, né, rezar pelos alunos, né, rezar pelos anjos da guarda, né, para que os anjos, para que o meu anjo da guarda, o anjo da guarda de quem ministra, fale com o anjo da guarda das pessoas que estão escutando, né, para que os anjos ordenem as coisas, ordene as falas, use as melhores palavras, use as melhores expressões, né? Orando e agindo. E esse agir, se a gente olha, volta lá no comecinho, né? No comecinho ele fala lá, né? Que bom, eu não vou fazer muita amarração, porque senão eu não queria me prender tanto nesse ponto. Mas lá no começo, o Hugo de São Vítor, ele falava da importância do aluno ele ser coerente com a natureza, né? Então, orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente, né? Então, tanto a vida de oração quanto uma vida de virtude, né? Agindo de forma coerente, né? Para que não somente as palavras falem, né? Mas aquilo que o Leonel Franca falava, né? A personalidade também fale, né? A nossa santidade, a nossa miséria, na verdade, a graça de Deus em nós também fale, né? Mas que não seja somente uma questão de colocar bem as palavras na ordem certa, de fazer uma coisa de oratório, mas que o conjunto da obra, a coerência de vida, tudo isso, ela esteja assentada numa verdade, que essa verdade consiga transmitir a verdade aos demais, entende? Então, ensinar, deleitar e submeter, né? E aí, para encerrar esse ponto, né? E aí ele fala assim, né? Veja assim, né? Porque às vezes pode falar assim, essa questão do aluno entender não é importante, né? Assim, deleitar, né? E aí olha o que o Hugo de São Vítor fala, né? Na última página, né? Quem, na verdade, querendo ensinar, às vezes não é entendido, não julgue ainda ter dito o que deseja aquele a quem quer ensinar, porque mesmo que tenha dito o que ele próprio entendeu, ainda não foi considerado como tendo dito aquele por quem não foi entendido, né? Então, assim, não é eu que tenho que entender. Assim, obviamente, é um processo anterior. Primeiro, através da meditação, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de recolhimento, eu preciso encontrar a verdade. Mas talvez o modo como eu estou expondo essa verdade, ela não é o modo como vocês estão enxergando, que é aquilo que eu disse. E se um aluno ele fala, eu não estou entendendo nada, e você não consegue, diante daquela mesma verdade, usar um outro caminho para poder chegar lá, na verdade a gente não aprendeu. Porque talvez a gente decorou uma série de sentenças verdadeiras e a gente não sabe nem aonde que a gente quer chegar, né? Então veja a importância de, por exemplo, a gente até prestar atenção na feição das pessoas. A pessoa não entendeu, da gente tentar enxergar em qual ponto que ela não entendeu, né? Para que você olhe, por exemplo, para dois pontos, né? Uma cidade A e B.
para que você consiga, né, o mestre consiga ver em qual ponto que a pessoa se perdeu. É nesse ponto, mas veja que tem outra forma de olhar para isso, né? Tem outra perspectiva, e que você vai alcançando subindo nesse edifício e no fundo chegue ao entendimento da verdade, que é o que nós queremos, né? Sim, sim. O João Paulo II era muito assim, ele explicava a mesma coisa de diversas maneiras. Então, os textos dele eram sempre em forma de espiral. Ele sempre falava, dava uma explicação, e aí depois ele voltava naquela explicação de outra forma e fazia... Era muito interessante. Isso é muito curioso, né? Até se a gente for olhar, assim, até para a gente também, por exemplo, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Às vezes uma determinada passagem da Sagrada Escritura, né? Às vezes você já escutou aquilo tantas e tantas vezes, já sabe, talvez até aquela passagem até de cor, né? E às vezes acontece de um determinado momento, ou você ter contato com aquilo, ou na Santa Missa, o padre lê de novo, uma pessoa te explica aquilo com uma forma diferente, e aquilo meio que acende algo diferente dentro de nós, né? Aquela luz, ela brilha no nosso interior, né? Fala, nossa, parece que isso daqui é verdade, né? E assim, talvez a gente olhou 1, 2, 3, 4 vezes, né? E um livrinho desse daqui, com meia dúzia de páginas, acho que esse livro tem 14 páginas, se eu não me engano, ele foi escrito nesse contexto, no mesmo contexto da Sagrada Escritura, né? Uma única leitura não é suficiente, né? Geralmente, o certo é ler 3, 4, 5 vezes, e cada vez que a gente vai lendo, a gente vai enxergando uma coisa diferente, né? Porque a primeira coisa a gente geralmente entende o grosso, né? Depois, quando a gente volta e lê de novo, a gente começa a se atentar aos detalhes, a gente começa a se atentar à estrutura do texto, fala, mas parece que isso daqui está preparando para isso daqui, né? Essa coisa está amarrada com essa. E esse tipo de coisa, a gente só enxerga fazendo 1, 2, 3, 4 vezes, né? Bom, mas vamos seguir em frente, até porque eu quero encerrar hoje. Então, tudo isso que nós falamos, nós citamos, então, os 3 níveis, né? O estudo, a meditação e a contemplação, né? Só que existe um 4º nível, e, na verdade, este nível, né? Se a gente for olhar de tudo que a gente já falou, ele é a coisa mais profunda que tem de tudo isso que nós falamos, né? Por quê? Porque existe um modo da nossa inteligência ascender, que é o que a filosofia chama de luz da nossa inteligência, né? A inteligência, ela enxerga a verdade, né? Agora, se a gente for olhar do ponto de vista natural, o que boa parte dos medievais foram meio que unânime em dizer que uma forma de você fazer isso é através da filosofia, o desenvolvimento deste contato com a verdade, né? Só que existiu uma pessoa na história do cristianismo, que foi o Santo Agostinho, que ele mostra para nós, né, e eu trouxe aqui até um pedacinho do texto aqui para a gente refletir um pouco nisso, que é aquilo que eu falava um pouco anterior a esta fala de agora, né? Que aconteceu na vida de Santo Agostinho um fato de que, depois dele muito meditar acerca das verdades naturais, ele viu que existiam verdades que a inteligência dele não conseguia alcançar essas verdades, né? Então, esses 3 graus que nós comentamos, embora a pessoa estudar muito, muito, muito e enxergar esse tanto de verdade, e você conseguir contemplar uma série de verdades naturais, ainda assim isso não é suficiente para poder adentrar neste 4º grau da verdade, que é um grau mais profundo, né? E qual grau que é esse, né? Para a gente entender ele, eu vou contar rapidamente a história da conversão de Santo Agostinho, né? Que acho que alguns já escutaram mais de uma vez sobre isso, né? Mas eu queria, para ser o mais objetivo possível, né? Aconteceu um fato curioso, que o Santo Agostinho ele se converteu inicialmente à busca da verdade. Então, o Santo Agostinho ele queria ser um retor,
ele morava no interior da África, né? E aconteceu aquela situação dele mudar para Milão, para a Itália, né? E foi fazer um curso de retor, né? O grande mestre dele, né? O grande exemplo da vida dele era o Cícero, né? Que até hoje é considerado como o maior retor latino, né? Da língua latina. E aí aconteceu uma situação de que, certa ocasião, o Santo Agostinho, ele teve contato com um livro do Cícero chamado Hortêncio, né? Pelo que narra aqui nas Confissões, até onde eu sei, esse livro ele não existe mais. Agora, um fato muito curioso, né, é que quando o Santo Agostinho ele teve contato com esse livro do Cícero, né, chamado Hortêncio, o Cícero, que era o grande retor, né, aqui abrindo um parênteses, né, o que era o retor na época? Né? O retor era como se fosse o meio de comunicação. Existiam os grandes imperadores, as pessoas que tinham dinheiro, e essas pessoas queriam transmitir as suas ideias. Então, elas contratavam pessoas que sabiam falar bem. Agora, esse falar poderia ser para enganar as pessoas, não interessava o que era esse dizer. O importante era convencer a pessoa acerca de um determinado assunto. Né? E o Santo Agostinho ele virou mestre disso. Né? E aí, quando ele tem, então, contato com esse livro do Hortêncio, né, do chamado Hortêncio, ele viu que o Cícero, que era o grande mestre dele, né, falava que, na verdade, os reitores, eles eram uns tolos, né? Eram pessoas que, assim, não sabia de nada, né? Que eram pessoas que estavam buscando coisas frívolas, né? E aí o Santo Agostinho fica chocado com aquilo, né? Porque o Cícero falava que, na verdade, muito mais elevado do que ser um reitor, era os filósofos, né? Porque os reitores eram pessoas ricas, que enganavam as pessoas, que queria convencer as pessoas acerca de qualquer custo. Os filósofos eram pessoas que estavam interessadas em buscar a verdade, né? E dava tudo para poder buscar a verdade. Então, no geral, eram pessoas pobres, não tinham dinheiro, né? Tanto que quem já assistiu às aulas de filosofia, eu sempre uso essa analogia de que era como se fosse um monge católico, né? Assim, cristão, né? Porque as pessoas vendiam tudo, né? O próprio Pitágoras, né? O Platão, Sócrates, eles não tinham nada, eles largavam tudo, morria por causa da verdade, né? O Sócrates foi morto injustamente por causa disso. E aí o Santo Agostinho, então, ele se converte a esta busca da verdade, né? Então, depois de muito buscar a verdade, né, através desta primeira conversão intelectual, o Santo Agostinho, então, ele começa a se lembrar das verdades que Santa Mônica falava para ele, que era sua mãe, né, e que ele sempre desprezou, porque para Santo Agostinho a Sagrada Escritura era desprezível, né, era a história da carochinha, né. E aí, um dia, certo dia, o Santo Agostinho, ele pega a Sagrada Escritura, começa a ver que ali tinha todas as verdades que ele meditou por anos e anos, né? E, assim, é uma coisa, de fato, assim, assustadora, porque o Santo Agostinho, sozinho, sem olhar para nenhum dos filósofos antigos, que ele teve contato com muito pouco, né? Ele teve contato com o neoplatonismo, o Santo Agostinho, ele deixou um legado histórico que é como se ele tivesse lido todos os autores antigos, mas ele fez isso praticamente sozinho, com a inteligência, a perspicaz dele, né? A inteligência que Nosso Senhor deu para ele, né? Então, depois dele estar muito acostumado com essa busca da verdade, com meditar, contemplar e tudo mais, interpretar os textos, né? O Santo Agostinho, ele foi um grande retor, ou seja, ele conhecia muito a língua, né? Muito o latim e tudo mais, ele viu, então, na Sagrada Escritura que tinha verdades que ele não conseguia alcançar. E aí, no meio do caminho, para encurtar a história, quando Santo Agostinho ele é batizado, né, ao cristianismo, ele se torna cristão e ele é batizado, ele recebe a graça santificante, ele vê que tinha acontecido algo, né, e ele que estava acostumado com essa busca da verdade, tinha acontecido algo que a inteligência dele foi meio como se fosse turbinada. Então ele viu que ele começou a enxergar um monte de coisas que assim, foi do dia para a noite. E curiosamente, essa mesma experiência, ela acontece conosco também. Acho que eu tenho para mim, né, que a gente só não percebe porque muitos de nós não percorremos essa conversão do ponto de vista intelectual, mas ela é muito mais do ponto de vista moral. Então, a gente olha para uma vida bela e ordenada,
a gente vive uma vida desordenada e a gente quer viver aquela vida, né? Então, assim, sai do pecado, de cometer as coisas que estão contra os mandamentos de Deus e quer parar de cometer aquilo, né? E a gente não percebe que, estando em estado de graça, a nossa inteligência, ela enxerga verdades de uma forma muito mais direta, né? Tem um autor, se eu não me engano, eu não sei se é o Raimundo Lula, eu acho que que ele dizia que um cristão que se dedicava a estudar um determinado assunto, por exemplo, filosofia, em um ano ele aprendia muito mais do que um pagão estudando 5 anos. Ele fazia essa analogia, né? E o Santo Agostinho, então, muito tempo, ele ficou tentando encontrar da onde que vinha qual que era a explicação disso tudo que tinha acontecido, né? E aí ele chega, então, no Evangelho de São João, no prólogo, né, que fala, aquela passagem que fala, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né, e o Verbo estava com Deus, né, e a luz brilhou nas trevas, mas todos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Né? Então percebam que até mesmo a palavra que São João usou, né, a luz, né, ela existe esta explicação filosófica da luz da razão natural, que é quando nós estudamos um livro, a matemática, as ciências, a filosofia, tudo isso desenvolve a nossa inteligência, mas somente até um ponto, né? Esta outra luz, esse é muito curioso, né? Porque até ontem eu estava numa aula, né? E curiosamente o professor deu um exemplo do De Trinitate, né? E ele falava assim, né? Olha, isso aqui que a gente está falando, da Santíssima Trindade, a filosofia ela consegue explicar até aqui, né? Então, assim, se você olhar lá por exemplo, para a categoria da relação, você consegue ver a processão de como que se dá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma explicação muito profunda acerca daquilo, né? Agora, existe uma outra verdade que ele deu exemplo, por exemplo, de que Deus sustenta a alma no ser, né? Que Deus criou a nossa alma e Deus pensa em nós a todo momento. Porque se Deus não pensasse em nós não existiríamos, né? Então, Deus está constantemente pensando em nós, né? E aí o professor falava assim, né? Isso aqui a filosofia não consegue explicar. Então, o simples fato de existir verdades que a metafísica, a física, ou a lógica, qualquer disciplina que seja, não conseguir explicar, ela pressupõe de que a outra luz que explica isso, que é a fé, a revelação, ela é superior do que a primeira, concorda? Porque, vejam, tudo que a fé explica através da revelação, ela explica abarcando também a inteligência natural. Agora, o inverso não é verdade. As verdades naturais, somente o estudo por si só, ele não consegue explicar as coisas reveladas. E as coisas reveladas, elas transcendem em muito a verdade. E qual que é o objeto da inteligência? A verdade. Então, o Santo Agostinho, ele explicou isso de uma forma muito, muito, muito bela, que eu trouxe até um pedacinho aqui para a gente ler, 9 horas, né? A gente, mais uns 10 minutinhos a gente termina, né? Veja aqui, né? Que bonito, né? Isso aqui é muito bonito. Ele fala assim, né? Se te agradam os corpos, louva a Deus por eles e dirige o teu amor a quem os criou, para não lhes desagradares ao encontrar prazer em tais criaturas. Se te agradam... Desculpa, é aqui mesmo. Se te agradam as almas, ama a elas em Deus, pois são também mutáveis e somente nele tornam-se estáveis. De outro modo, passariam e pereceriam, ou seja, as criaturas perecem, em Deus não, né? Portanto, é em Deus que deves amá-las. Leva-as contigo até ele, dizendo, amemos a Deus. Foi ele o criador dessas realidades. E delas não está longe, pois Deus
não criou as criaturas e a abandonou depois de criá-las. Foi dele elas vêm e nelas ele existem. Ele está onde eles saboreiam a verdade. Ele está no íntimo do nosso coração, mas o coração do homem afastou-se dele. Isso aqui é muito bonito, meus irmãos. Vejam, Deus criou o homem, né? E Deus não criou o homem e abandonou o homem, né? Não criou criou um papel, joguei o papel na rua ali e vou embora. Deus está pensando em nós a todo momento. E a própria Sagrada Escritura fala que nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E aí, vejam que interessante, né? Nós falávamos da meditação, né? De meditar as verdades, né? O quanto que isso vai se aprofundando no interior do nosso coração, essas verdades vão ficando fortes, né? Ele está aonde se saboreia a verdade. Na linguagem tomista, né? Seria assim, né? São Tomás, ele explica esse ponto aqui na Suma Teológica, né? Falando o seguinte, né? Que a forma de nós termos contato com Deus é através do que a teologia chama de ato de fé. Pode dar o nome que quiser, meus irmãos. Assim, vou explicar de uma forma muito direta. Toda vez que nós cremos em Deus, que nós acreditamos que nosso Senhor está no nosso interior, acreditamos numa verdade revelada, é uma linguagem filosófica, mas a potência vai ao ato, ou seja, aquilo está sendo exercido, ela está sendo exercida não por nós, mas pelo próprio Deus que está em nós. Então, toda vez que nós cremos numa verdade revelada, numa verdade sobrenatural, na Sagrada Escritura e tudo mais, na verdade, nós estamos tendo contato com Deus. Porque a fé é o que nos coloca em contato com Deus. E à medida com que a gente vai tendo fé, de fé em fé, esta verdade, assim como ela se dá do ponto de vista natural, ela também acontece do ponto de vista sobrenatural. Esta fé, ela vai crescendo no nosso coração. Porque Deus, o São Tomás, ele falava isso também. Agora, eu não sei se eu cheguei a anotar isso, porque na terceira parte da Suma Teológica, né? Olha, vejam que bonito, né? Deus não se limitou na sua paixão somente de merecer a graça para nós, mas Ele mesmo infunde esta graça em nós. Então, isso aqui, meus irmãos, assim, é objeto para a gente meditar a nossa vida inteira. Isso aqui é muito bonito. É o que a teologia chama, né, de graça atual. Né? Nós temos a graça santificante, né, que é no batismo. Nosso Senhor nos dá a fé, a esperança e a caridade, né? O Tanqueray, ele fala que Nosso Senhor nos dá um organismo sobrenatural, ou seja, existe uma vida em nós que não é nossa, né? Acho que algum já escutou falando isso, mas é como se fosse nós darmos a nossa inteligência para um leão, né? Desculpa as analogias pobres, mas eu sempre gosto de fazer essa analogia, mas e o leão, você chega lá na selva, e o leão ele não é selvagem mais, mas ele está lá, ele montou uma empresa de vender zebra, né? Tem lá a geladeira, tem tudo. Não faz sentido. Mas é exatamente isso. A vida que Deus nos deu não faz sentido. Vocês entendem? Essa vida não é nossa, meus irmãos. Essa vida é de Deus. E é Deus que nos dá a vida. Ele não deu e abandonou. Ele deu e o próprio modo como esta vida age em nós é pelo próprio Deus, né? Está sentado à direita de Deus Pai, né? Quem que sentava à direita do ministro na Idade Média? Quem sentava à direita do imperador? Era o ministro, né? Era aquele a qual o imperador mandava fazer todas as coisas. Não era o imperador que fazia, quem fazia era quem estava à direita. Jesus, que está à direita de Deus Pai, ele mesmo que faz em nós, ele mesmo que opera em nós, né? O Espírito Santo de Deus que produz o Cristo em nós, e é o Cristo em nós que cresce nessa verdade de fé em fé, a partir do momento que nós crermos, que a gente reza, que a gente se recolhe na nossa vida interior. Então, percebam que se a gente olha para o opúsculo, vocês desculpem que eu vou ficar um pouco inflamado, eu fico um pouco empolgado, peço perdão, mas a gente sai de uma simples apreensão, de uma meditação que você pode encontrar numa verdade,
numa contemplação de um grande filósofo, né? Você pega um Kant, por exemplo, o homem, assim, pode ter os erros dele que for, mas o cara era um gênio, assim, o cara montou um monte de coisa, se estruturou, que para você entender a obra dele é extremamente difícil. Mas é uma verdade, meus irmãos, limitada, né? Uma verdade parcial, né? No caso dele ainda é uma verdade recortada, né? Que em muitas coisas ali é mais ideologia do que a verdade propriamente dita, né? Mas pega, por exemplo, Aristóteles, né? Que foi um filósofo que era pagão, né? E São Tomás de Aquino, 80% das obras de São Tomás, eu arriscaria dizer, do pouco que eu conheço, é Aristóteles, né? De Anima, De Unitate Intellectus, é tudo comentário a Aristóteles. Então, assim, o homem foi um gênio, mas foi um gênio que se você pega uma senhorinha que mora lá na roça, que ela não sabe nem ler, e ela reza, e ela tem intimidade com Deus, essa verdade que o homem gastou a vida dele inteira e desenvolveu a inteligência dela de um ponto extremamente complexo, é muito inferior à verdade revelada, à verdade de fé, né? A verdade que a gente consegue alcançar com a nossa intimidade com Deus, né? Então, a forma da gente desenvolver isso em nós é através da fé, né? Eu não sei se vocês já viram, o Padre Paulo, o Padre Overlan também fala muito isso, né? Que a gente deveria pedir a fé toda hora, né? A todo momento, né? Assim, até o Padre Paulo usa um exemplo assim, né? Se você pega uma pessoa que essa pessoa ela não é convertida, né? É muito mais eficaz você ensinar a pessoa a pedir a fé, porque essa fé vai crescendo no coração, obviamente se a pessoa for batizada, né? Do que você passar um monte de pregação para ela, né? Então, essa fé, é esse desenvolvimento que faz a cola entre nós e Deus, que nós devemos passar para as crianças, né? Obviamente, todo o restante ela é uma antessala, né? Não quer dizer que a gente vai ignorar as verdades menores, mas as verdades menores elas devem conduzir para uma verdade maior, né? No fundo, é o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa vida de intimidade com Deus, né? E esse, então, é o quarto nível da verdade, né? Que eu queria falar hoje, né? Que é o que o São Tomás chamou, né, de luz sobrenatural da razão, né? Que é a própria fé, né? E o desenvolvimento desta luz, né? Por exemplo, o desenvolvimento da luz natural, o Hugo de São Vítor falava que ela conduz à contemplação. E o desenvolvimento desta fé, desta luz sobrenatural, ela também nos leva à contemplação, mas a contemplação, na linguagem de Santa Teresa, dava na contemplação infusa, né? Daquelas verdades em que, no fundo, quando a gente vai meditar, por exemplo, a Sagrada Escritura, a gente não está interessado no texto, a gente está interessado no Cristo que está ali, né? Que na verdade não está ali, está dentro do nosso coração, né? E nosso Senhor dispôs aquele texto para que a gente nos recolhesse, né? Entrasse no nosso quarto, né? E buscasse ele através da fé, né? Então, isso é que nós deveríamos fazer, em suma, da nossa vida de oração, né? Então, vejam que bonito, né? Isso daqui eu tirei de um outro autor, né? A união da fé e da caridade é o próprio Deus, né? E aí, o Santo Inácio de Antioquia, né? Quem fala isso é o Donato, né? Fala assim, né? Nada supera a união da fé e da caridade, exceto a união do filho com o pai. Então, vejam que bonito, né? O que mais tem de mais elevado do que isso? Nada. A única coisa que tem mais elevado que isso é o próprio Deus, né? Que aí já não é nós mais, a gente nunca vai ser Deus, graças a Deus, nós somos só uma criatura, né? Então, nada supera a união da fé e da caridade, né? Porque a fé e a caridade é o próprio Deus, né? Então, era isso, meus irmãos, que eu queria ter passado.